tarde. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o nosso primeiro webinar sobre o Edge. E o objetivo deste webinar é compartilhar com vocês os conceitos básicos dessa ferramenta, que é uma ferramenta ao mesmo tempo de certificação e de simulação de empreendimentos. Então, eu vou colocar agora, vou compartilhar com vocês na tela uma apresentação que, obviamente, por questões técnicas, ela vai ficar melhor de ser assistida depois, quando for gerado o vídeo. Eu sou Daniela Corcuera e essa é uma realização da Quanta Studio. O que nos moveu a trabalhar com Edge foi um realinhamento da nossa atuação com as necessidades do mercado. Nós realizamos uma pesquisa, agora em 2016, com vários arquitetos e engenheiros, e pudemos constatar a opinião deles com relação às certificações. 84% dos entrevistados mostrou que o custo da certificação é muitas vezes um entrave na efetivação. 92% apontaram o custo da consultoria como sendo um desafio e 80% destacou a complexidade. Mas, apesar desses desafios, os profissionais percebem os benefícios da certificação, como o reconhecimento do mercado. 96% das pessoas entrevistadas apontaram o reconhecimento do mercado como sendo um benefício importante. 92% apontaram que a certificação permite mensurar a sustentabilidade, e 96% apontou que ela eleva o know-how do setor, o que é muito positivo. Então, diante disso, a gente pergunta, para esses mesmos entrevistados, o que é importante, o que é relevante num sistema de certificação? 92% dos entrevistados apontaram que o reconhecimento internacional é um aspecto importante de um sistema, que o custo seja acessível, 100% dos entrevistados destacou a questão das ferramentas ou dos sistemas mostrarem os resultados de desempenho imediatamente, e 87% que ela possa ser emitida, essa certificação, antes da conclusão da obra. Então, diante disso, desse perfil todo, pesquisando diversos sistemas de certificação, a gente identificou que o sistema Edge, ele vem justamente preencher essas lacunas de mercado. Edge significa Excellence in Design for Greater Efficiencies, que pode ser traduzido como excelência em projeto para melhores ou maiores eficiências. O Edge foi desenvolvido, então, pelo Banco Mundial, e o Banco Mundial tem dois objetivos muito ambiciosos. Por um lado, acabar com a pobreza extrema, e, por outro lado, promover a prosperidade compartilhada com as pessoas pelo mundo afora. A meta do IFC, que é o órgão que pertence ao Banco Mundial e que desenvolveu a ferramenta Edge, é que 20% das novas construções no mercado-alvo sejam ecoeficientes nos próximos 5 a 7 anos. O Edge, então, é um sistema inovador de classificação de edifícios ambientais.
para novos edifícios residenciais e comerciais, desenvolvido pelo International Finance Corporation, certificado pelo GBCI, que é o mesmo órgão do MIT. O sistema EDGE, ele é rápido, fácil e acessível, né? Possibilitando a propagação de construções ecoeficientes em 125 mercados emergentes. Justamente ele foi desenvolvido para esse mercado, né? Para mercados emergentes, onde muitas vezes o sistema LEED e outros sistemas de certificação que são mais robustos não conseguem ser utilizados, seja pela complexidade, seja pelo custo, que muitas vezes é inacessível. O sistema EDGE, então, ele proporciona ao time de projeto e aos proprietários uma forma rápida de avaliar e comparar estimativas de custos para estratégias de redução de consumo de energia, água e energia embutida nos materiais. Diferente de outros sistemas, né, como o LEED, o Aqua, por exemplo, que são multi-atributos, o EDGE, apesar dele ser multi-atributo, também ele olha somente alguns aspectos, né? Energia, água e materiais. Alguns outros sistemas de certificação são chamados de monoatributos, então olham somente um aspecto, como sistemas que analisam somente a energia, né? No caso, por exemplo, do Procel Edifica. O sistema EDGE, ele está disponível para ser aplicado a 5 tipologias de novos edifícios: residências, uni- e multifamiliares, comércio, lojas, hotéis, escritórios e hospitais. O sistema EDGE, ele só pode ser utilizado no momento para novas edificações. Ele não pode ser utilizado para edifícios em funcionamento. O objetivo, então, do sistema EDGE, no momento da certificação, é que o edifício ele atinja um desempenho de 20% superior. A ferramenta, ela permite projetar e medir rapidamente as economias de energia, de água e de emissão de gases de efeito estufa. Existem outras ferramentas de simulação, mas que, na sua maioria, demandam muito tempo investido para inserção dos dados do edifício, para que se possa obter um resultado, então, avaliar a eficácia daquelas estratégias. Aqui é uma imagem um pouco ampliada, justamente daquele gráfico, mostrando, então, a redução no uso de energia, né, com relação ao baseline, ao edifício de referência, que é calculado com base nas práticas locais de construção e com base no clima local. Então, o EDGE, ele usa informações específicas de aproximadamente 250 grandes cidades. Com o passar do tempo, mais cidades vão sendo incorporadas à ferramenta, né? Mas já tem uma grande gama de cidades principais aí, mundo afora. Consideram-se, então, os dados climáticos dessas cidades, como temperatura, velocidade do vento, umidade,
a intensidade da radiação solar, médias anuais das chuvas e a intensidade, a geração de CO2 na rede elétrica. O ED usa uma metodologia europeia, diferente da metodologia que é utilizada no Energy Plus, que é uma ferramenta de simulação energética muito conhecida e difundida, né? Essa metodologia que é utilizada no ED, como eu falei, é europeia, com base na ISO 13790, e ela faz um balanço energético mensal, com efeito dinâmico simplificado. Diferente, então, da simulação do Energy Plus, que faz uma simulação horária, né, e dinâmica. Alguns estudos que o próprio IFC conduziu, comparando simulações feitas com esta metodologia e com a metodologia definida pela Ashworth, que é utilizada pelo Energy Plus, mostraram diferenças de apenas 10%. O que leva a pensar que a metodologia do ED é bastante confiável e pode ser tomada, então, sim, como referência. Lembrando que simulações são, como o próprio nome diz, simulações. Portanto, a gente não pode supor que esse vai ser exatamente o consumo do edifício uma vez construído e ocupado. Tudo depende do clima daquele ano, dos usuários, da quantidade de usuários, da forma como esses usuários fazem uso, então, do edifício, né, e de outras circunstâncias específicas. Mas, sem dúvida, uma simulação serve como um parâmetro de avaliação. Na simulação energética do ED, a geometria é mantida, ou seja, se usa a mesma geometria, a mesma volumetria do edifício, e o que muda é a taxa de abertura, o chamado Wall-to-Window Ratio, ou WWR, e o sombreamento externo que o edifício proposto possa vir a ter. A certificação, ela acontece através do GBCI, que é o Green Business Certification Incorporation. O GBCI é o mesmo órgão que realiza a certificação do sistema LEED. O GBCI, ele proporciona aos clientes uma certificação confiável e de qualidade, um serviço de atendimento ao cliente primoroso e um marketing, um atendimento promocional e de marketing de primeira linha, além de recursos extensos educacionais. Então, no caso do edifício ter atingido aqueles 20% de eficiência mínima em energia, em água e em materiais, ele pode, então, vir a pleitear a certificação. Lembrando que, até aqui, o uso da ferramenta é gratuito pelo resto da vida. Não existe um uso do tipo trial, né, para você experimentar, ver se gostou e depois ser cobrado. Não, não é o caso. A ferramenta ED é uma ferramenta gratuita, de acesso livre a qualquer pessoa, mediante um rápido cadastro com usuário e senha. Muito bem. Voltando à certificação, aí sim, envolve-se o GBCI e envolve-se a figura do auditor ED. Como vocês estão vendo na tela, o processo começa já na fase de projeto, preferencialmente, onde o cliente ou o time de projetistas, um coordenador talvez, faz então a autoavaliação, né, do projeto, usando a ferramenta gratuita,
E ela, então, passando no desempenho de 20%, pode-se pleitear a certificação AudBCI. O auditor ED, ele realiza, então, a verificação, a auditoria, né, da chamada fase design, ou projeto, para verificar, mediante documentação, se tudo aquilo que o incorporador ou o time de projetistas está propondo para o edifício, de fato está comprovado e compatível com a documentação. A seguir, o Ed Auditor, ele recomenda a certificação ao DBCI, que faz, então, o Quality Check, ou seja, a conferência de qualidade daquela documentação, e então emite a certificação preliminar, que pode ser utilizada para promover o empreendimento. Na fase de construção, ao término da obra, novamente é feita uma auditoria in loco, é o que se chama de Site Audit. Então, o auditor ED, ele faz uma vistoria in loco, dependendo do tipo de edificação, se for, por exemplo, escritórios, né, ele vai verificar 40% das salas, né, de escritórios, e novamente é feita, então, a conferência documental em loco para conferir se as estratégias que foram pleiteadas foram, de fato, implementadas. O auditor ED, então, faz uma nova recomendação ao DBCI, que, mediante uma checagem de qualidade, Quality Check, emite, então, a certificação ED final. Como eu falei anteriormente, não existe uma certificação na fase de operação do edifício, pelo menos até o momento não. Nessa tela, a gente consegue ver o modelo do certificado. Então, na face principal, ele mostra, além dos dados do empreendimento, do lado esquerdo, ele mostra os percentuais, então, de desempenho do edifício, no caso de energia, água e de materiais. E no verso do certificado, aparece, então, a listagem do lado direito das estratégias que foram utilizadas no caso de energia, água e materiais. Como eu falei anteriormente, o sistema ED e a certificação são oferecidas em mais de 125 países, né, e são esses que estão marcados em verde no mapa. Em função do próprio perfil da ferramenta ED, que foi feita para países emergentes, ela não pode ser utilizada em países já desenvolvidos, como países da América do Norte, a grande maioria dos países da Europa, Arábia e Oceania. No site, a listagem, então, dos países, né, vai sendo atualizada. Vocês estão vendo ali que o Brasil já está na lista. Mas, até recentemente, o Brasil não tinha nenhum auditor ED. Então, foi aí que a Quanta resolveu investir e eu me tornei, então, a primeira auditora ED no Brasil e a segunda na América do Sul. A lista dos auditores consta no site do DBCI, ela pode ser acessada e é atualizada, então, semanalmente. Para ser um auditor, é necessário passar por um treinamento presencial oferecido pelo DBCI e realizar uma prova de conhecimentos, além de outras premissas. A certificação ED, ela agrega valor para os
investidores, para os incorporadores. Ela reflete um diferencial competitivo, ela torna o edifício mais atraente aos compradores, ela permite valores mais altos de comercialização, ela permite o reconhecimento da marca, trazendo aí benefícios nas relações públicas e com a comunidade, além de proteger o planeta. Para os proprietários, o EDGE também, a certificação EDGE, ela também agrega valor. Ela é um diferencial competitivo, já que uma residência, um imóvel, um comércio, um hospital, tendo uma certificação EDGE, é um diferencial na hora da comercialização, na hora da venda, na hora da locação, né? Atrai, então, os locatários mais rapidamente. Você pode aumentar, então, o teu custo de locação, né, o valor, perdão, da locação. Ela reduz os custos operacionais, o que é muito interessante para o usuário, tanto locatário como proprietário. Então, ela aumenta o valor da tua propriedade, do teu imóvel, permitindo, então, um maior valor de revenda. Ela permite o reconhecimento da marca, da tua marca, e trazendo benefícios aí nas relações públicas, né, e com a comunidade, e protege o planeta. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de custos agora? Acho que essa é uma pergunta que muita gente quer saber. Quanto custa, então, a certificação? Bom, o registro, então, de um edifício custa $300. Isso é pago ao DBCI. Se existe a intenção de certificar mais de um edifício dentro do mesmo lote, então paga-se apenas por um único lote esse registro, então, são os próprios $300. Aqui no slide diz que é na Índia, mas isso é válido também para o Brasil. E aí, o custo da certificação depende, então, da tua faixa de metragem construída. De 0 a 25 mil metros quadrados, tem um mínimo aí de $2.250, sendo, então, 27 centavos de dólar por metro quadrado. Então, a gente pode aqui fazer uma estimativa rápida, né? Se estivermos falando de um edifício com 10 mil metros quadrados, o custo dessa certificação vai ser de $2.700, mais os 300 do registro, então estamos falando de $3.000. Muito bem, esse é o custo do DBCI. Além disso, é preciso, então, contratar o auditor EDGE, a figura do auditor EDGE, que é aquele profissional que vai, então, verificar as evidências, né, que comprovam que, de fato, o edifício implementou aquelas estratégias que estão sendo pleiteadas. O custo desse auditor EDGE varia de profissional a profissional, não existe uma normativa em cima dessa precificação. Justamente o DBCI deixa para que haja uma regulação do mercado, feita pelos próprios auditores. Mas eu posso adiantar, a título de referência, que a Quanta adota, de modo geral, como premissa, manter um custo que gira em torno de 2 a 3 vezes o que é o custo da certificação cobrada pelo DBCI, entendendo que o custo do auditor é maior, né, por ter uma presença mais próxima ao projeto, por fazer uma verificação mais fina da documentação e em loco também. Obviamente, a gente está à disposição para qualquer consulta, então, por favor, não hesitem em nos contactar pedindo uma cotação, uma proposta.
Então, como eu falei, essa é a cara da ferramenta, né, de acesso muito fácil. Você rapidamente vai clicando, então, nessas caixinhas do lado esquerdo da tela, definindo, então, quais são as estratégias que o seu edifício usa. E nas caixinhas maiores, no centro da tela, você define os valores os índices, né, daquela estratégia. Então, para algumas estratégias é necessário ainda definir, dar valores específicos. Na mesma hora que você... É uma plataforma online, né? Então, na mesma hora que você seleciona as estratégias, a plataforma já calcula o desempenho do teu edifício. E ali mesmo você já vê o gráfico do lado esquerdo, do lado direito, perdão, você já vê esse gráfico colorido, onde você pode ver a barra mais à direita, mostrando o teu edifício e a diferença dela com relação ao edifício de referência. Na própria aba, em verde, aqui, a plataforma diz para você qual está sendo, então, o desempenho, né? Aqui também aparece. Se o teu edifício está desempenhando acima dos 20% ou não. Então, deixo para vocês os links principais, né? Esse é o link do DBCI, que é o órgão, então, pelo qual a gente faz a certificação. Tem muitas informações lá sobre o sistema, então não deixem de acessar, de conhecer o site. Qualquer demanda de certificação, o primeiro passo é entrar por aqui, pedindo também uma cotação a eles, oficial. E aqui eu deixo para vocês, então, o nosso site. Lembrando que na nossa... Lembrando que na nossa... no nosso canal do YouTube, que eu quero compartilhar com vocês, quero mostrar. Perdão, eu não vou conseguir mostrar agora, mas na nossa página, no nosso canal do YouTube, a gente tem, então, uma playlist, né, onde a gente selecionou alguns vídeos falando sobre o Edge. Muito bem, é isso que a gente tinha para hoje. Se vocês tiverem dúvidas a respeito, não deixem de se comunicar conosco por e-mail, né? No nosso site também tem, na área de notícias, o nosso blog mostra a pesquisa que eu comentei na íntegra, um artigo falando sobre ela, e tem outros artigos também falando sobre o Edge. E esse é apenas o primeiro de muitos webinars, né? Espero que vocês possam fazer uso da ferramenta, experimentá-la, porque verdadeiramente é uma ferramenta muito, muito interessante para ser utilizada. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta que queira colocar aqui na tela para a gente comentar. Eu estou à disposição. Então, se não temos mais perguntas, eu me despeço aqui, agradeço a participação de todos vocês e desejo a todos bons projetos
muita ecoeficiência nos edifícios e até a próxima.